Sabe aquele planejamento estratégico incrível, super bem pensado, cheio de potencial, mas que, bom, simplesmente não sai do papel? Pois é, existe uma distância, às vezes bem frustrante, entre o que a gente planeja e o que de fato acontece. E é exatamente sobre como fechar essa lacuna que a gente vai conversar. Essa sensação, sua familiar, aquela correria do dia a dia, todo mundo se esforçando muito, mas no fim do mês, cadê os resultados concretos? Isso é um cenário muito, mas muito comum mesmo. É sem dúvida um dos problemas mais clássicos na gestão de qualquer time, de qualquer empresa. E os sintomas? Olha, são clássicos. Primeiro, reuniões que não acabam nunca. E pior, terminam sem nenhuma decisão clara. Segundo, as prioridades mudam toda hora, toda semana uma coisa nova. E o time fica completamente perdido. Aí vem o terceiro ponto: um monte de iniciativa rolando ao mesmo tempo, só que nenhuma delas avança de verdade. E para fechar, a gestão é toda baseada no eu acho que, na percepção, e não em dados concretos. Pois é, tudo isso junto tem um nome. A gente pode chamar de a armadilha da execução. É exatamente isso, um ciclo vicioso de muita atividade, muita agitação, que não se transforma em progresso de verdade. E o ponto-chave é exatamente este. A frase na tela resume tudo. Sem foco e critério, execução vira agitação. É isso. Sem um norte claro, sem uma forma de decidir o que é importante e o que não é, todo o esforço do time simplesmente se perde no ar. Vira fumaça. Vira só correria, muito barulho por nada, sem avanço real. Ok, então, como é que a gente sai dessa armadilha? Vamos começar a mergulhar na solução. A primeira parte da resposta é pensar em um GPS estratégico, algo que dê uma direção clara para o time. E é aqui que entra o tal do OKR. Então, o que é OKR? A sigla vem de Objectives and Key Results. Em bom português, objetivos e resultados-chave. Mas de forma bem simples, pensa nisso como uma ferramenta, um framework, para alinhar todo mundo. É para ajudar a empresa inteira a decidir, ok, pessoal, onde a gente vai concentrar nossa energia para gerar o maior impacto possível. É sobre foco. E para entender a força disso, olha só a diferença que um bom objetivo faz. Vamos comparar. De um lado, um objetivo ruim: melhorar as vendas da empresa. Tá, mas o que isso quer dizer? É vago, não inspira, não ajuda em nada. Agora olha o outro lado: tornar-se o líder de mercado na região Nordeste este ano. Ah, agora sim, isso dá uma direção, um foco. Com um objetivo desses, o time sabe exatamente para onde remar e, mais importante, aprende a dizer não para tudo que não ajuda a chegar lá. Aqui está a mágica do OKR, a dinâmica central. Pensa assim, o objetivo é o destino final, é o onde a gente quer chegar. É aquilo que é inspirador, concreto, que motiva. Já os resultados-chave, os KRs, esses são os marcos no caminho. São como as placas na estrada que mostram, faltam 100 quilômetros, faltam 50 quilômetros. Eles são a prova mensurável, verificável de que a gente está no caminho certo para alcançar o objetivo. Um te diz para onde ir, o outro te diz se está chegando. Mas, claro, é preciso tomar cuidado com algumas armadilhas. Tem erros bem comuns aqui. O principal, confundir resultado-chave com tarefa. Olha o exemplo. Lançar nova campanha não é um QR, isso é uma atividade. O QR, o resultado, seria o impacto dessa campanha, tipo, aumentar a geração de leads em 30%. Percebe a diferença? Outros erros clássicos, criar indicadores demais que ninguém consegue acompanhar, ou pior ainda, ficar medindo coisas que no final do dia não ajudam a tomar decisão nenhuma. Beleza. Então, o OKR nos deu o destino, o onde e os marcos no caminho. Mas e o dia a dia? E o plano de ação detalhado para fazer a coisa acontecer? É aí que entra a nossa segunda ferramenta, que vai organizar a execução lá na ponta, o 5W2H. Para ficar bem fácil de entender a conexão, o OKR é o porquê e o quê. Ele define a direção estratégica. Já o 5W2H é o puro como. Ele é um mapa detalhado de cada passo, de cada ação para a gente chegar no destino que o OKR apontou. E a força do 5W2H está na simplicidade. É basicamente um checklist com 7 perguntas matadoras para trazer clareza total. O que vai ser feito? Por que isso é importante? Quem é o responsável? Quando isso vai estar pronto? Onde vai ser feito? Como a gente vai fazer? E, claro, quanto vai custar. Com isso tudo respondido, gente, não sobra espaço para ambiguidade. Acabou o, eu pensei que era fulano, eu não sabia o prazo. E
aqui que mora o grande poder dessa ferramenta. Ela reduz a ambiguidade a zero e aumenta a responsabilidade de todo mundo, mas de um jeito muito saudável. A cobrança deixa de ser algo pessoal, do tipo, fulano não fez. Ela passa a ser sobre o plano. A conversa vira, pessoal, o nosso plano combinado está andando. Isso muda tudo. Certo. Então já temos o nosso GPS, que é o OKR, e o nosso plano de voo detalhado, o 5W2H. Parece que está tudo pronto, né? Mas falta o combustível. Falta o elemento que faz essa máquina toda girar no dia a dia. E esse elemento é o poder da rotina. E aqui tem uma mudança de mentalidade fundamental. Um acompanhamento que funciona de verdade não é sobre ficar policiando as pessoas, sabe? Não é microgestão. É sobre o time se reunir, olhar para os indicadores e conversar abertamente. E aí, estamos indo bem? Onde está pegando? O que a gente precisa ajustar? É sobre monitorar o progresso, não as pessoas. Porque a execução não é uma linha reta. Não é um projeto que tem começo, meio e fim e pronto, acabou. É um ciclo contínuo de melhoria. A gente define o que fazer, acompanha de perto com rituais rápidos e regulares, aprende com o que os dados estão mostrando e ajusta o caminho. E aí o ciclo começa de novo, cada vez de um jeito mais inteligente. Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega no ponto central. Como é que a gente junta todas essas peças para, finalmente, fazer a estratégia virar realidade no dia a dia? E a grande sacada é esta: ferramentas como OKR e 5W2H não substituem a liderança. De jeito nenhum. Elas a capacitam, elas a transformam. A liderança deixa de ser aquela que só dá ordens, o famoso comando e controle. Ela passa a ser uma liderança que garante a clareza, que faz as perguntas certas. Perguntas como: a gente está focado no que realmente importa? Os nossos indicadores mostram que estamos progredindo? O plano de ação está claro para todo mundo? É uma baita mudança. E para fechar, a ideia que amarra tudo isso. Estratégia de verdade não é aquele documento bonito que fica guardado na gaveta e ninguém nunca mais olha. Estratégia só existe de verdade quando ela vira rotina. Uma rotina mensurável, diária. É a soma de tudo que a gente viu. Objetivos claros, ações bem definidas e, principalmente, conversas constantes sobre o progresso. É aí, nesse exato ponto, que o planejamento deixa de ser só uma boa intenção e se transforma em resultado, em realidade.